TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque. A Polícia Federal no Rio de Janeiro apreendeu, até a última sexta-feira, mais de 3 milhões de reais em espécie em ações de combate à prática de corrupção eleitoral. Teresópolis divulga análise da água. O levantamento é realizado por equipes do Vigiágua. O governador Cláudio Castro assinou nesta quarta-feira a ordem de início da reforma do BNH Chácara Flora no Sargento Boening. Brasília atinge recorde histórico de seca nesta sexta-feira. Mais de 1 milhão de carteiras de identidade nacional foram emitidas no Rio de Janeiro. Você vai ver agora no Correio Petropolitano Debate. Olá, boa noite, eu sou Hugo Petersen e seja bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate neste sábado. Você pode nos acompanhar ao vivo também pelas redes sociais, em TV Correio da Manhã no Facebook e no YouTube, em nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã, em nosso site tvc16.com e correiopetropolitano.com.br, além do nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. E também e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com. Estão disponíveis para você mandar sugestões de reportagens, inclusive com fotos e vídeos. O governador Cláudio Castro assinou nesta quinta-feira a ordem de início da reforma do BNH Chácara Flora no Sargento Boening em Petrópolis. Cumprindo a agenda na cidade, ele esteve no bairro em encontro com moradores. O governo do estado contratou uma empresa para fazer a reforma e requalificação das áreas comuns e coletivas nos blocos, quadra de esportes, salão de festas e área de lazer do condomínio. A licitação, que aconteceu em agosto, teve como vencedora a empresa Natbras Construções e Reformas LTDA, pelo valor superior a R$ 5.123.000. O condomínio foi incluído neste ano no programa Habita Mais da Secretaria de Habilitação de Interesse Social, que propõe a reforma de conjuntos habitacionais com recurso do Fundo de Habitação de Interesse Social. A empresa Werner Tecidos venceu o Prêmio Firjan de Sustentabilidade de 2024 na categoria de Mudança do Clima e Eficiência Energética, com o projeto Tecnologia Aliada à Eficiência Energética. Um anúncio oficial dos vencedores ocorreu no mês de setembro. O projeto Tecnologia Aliada à Eficiência Energética da Werner Fábrica de Tecidos utiliza inversores de frequência para o acionamento de motores elétricos em sistema de bombeamento de efluente industrial e contratação de energia de fonte renovável no ambiente de energia livre. Em 2023, nós realizamos os estudos de viabilidade técnica e econômica para substituir um sistema de partida estrela-triângulo de motores para um sistema com inversor de frequência. E a gente consegue reduzir aí em torno de 70% de energia com sistema de inversor comparado com estrela-triângulo. Em termos de economia de gás carbônico, por exemplo, a gente conseguiu reduzir aí até 2 toneladas aí com esse sistema aí ao longo do ano. A operação reduziu 70,8% o consumo de energia comparado ao sistema tradicional de partida de motor estrela-triângulo. Na edição de 2024 do Prêmio Firjan de Sustentabilidade, 10 empresas fluminenses foram premiadas entre as 62 participantes. A Werner é referência no quesito sustentabilidade. A gente, já além desse prêmio que a gente recebeu atualmente, a Werner tem diversas outras premiações, né? Referentes à sustentabilidade e, socialmente falando, é para a gente uma honra. O prêmio reconhece as ações bem-sucedidas de sustentabilidade das empresas e destaca as melhores práticas e aprimoramento dos processos produtivos, da implantação de projetos socioambientais e a iniciativa de cunho sustentável desenvolvidas pelas empresas do estado do Rio de Janeiro. Desde 2013, o prêmio recebeu 624 projetos. A Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água realizado no dia 26, em 13 fontes da cidade. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água,
para consumo humano da Secretaria Municipal de Saúde, as fontes Amélia, 7 Tanques, Brahma, Tamaratugo e Tijuca estão impróprias para o consumo, como a água pode sofrer variações de potabilidade devido a alterações climáticas dos ambientes do encontro onde as fontes se localizam. Os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após a filtração, devem ser adicionadas 2 gotas de hipoclorito de sódio a cada 2,5% de litro de água. Depois, é preciso aguardar 30 minutos antes de utilizar. O procedimento atende à Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. O monitoramento microbiológico da água das fontes da cidade é feito por equipe do programa Vigiágua, setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Divulgado nesta quinta-feira, o novo boletim do Infogripe da Fiocruz chama atenção para o aumento de casos graves da Covid-19 em Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. No entanto, há sinal de interrupção do crescimento ou início de queda das ocorrências de SRAG por Covid-19 em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. No boletim do Infogripe da semana passada, nós chamamos atenção para a desaceleração do crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E, de fato, nessa última atualização do Infogripe, a gente já observa uma interrupção do crescimento ou até mesmo o início de queda dos casos graves por Covid-19 nesses estados e também nos estados do Paraná e Rio de Janeiro. Apesar dessa queda dos novos casos graves por Covid-19 em alguns estados da região Centro-Sul, a gente ainda observa um aumento dos casos graves pelo vírus nos estados de Minas, Goiás e Distrito Federal. Além disso, a gente também tem notado um aumento dos casos de SRAG entre os idosos em alguns estados do Nordeste, do Norte e também do Sul do país. Os dados laboratoriais ainda não permitem, que a gente faça uma associação sobre qual vírus tem levado esse aumento, mas levando em consideração o cenário epidemiológico do país e a faixa etária mais afetada, que são os idosos, muito provavelmente a Covid-19 tem sido responsável por esse aumento dos casos nesses estados. Em relação aos casos graves por rinovírus, a gente continua observando uma queda em boa parte do país, com exceção de alguns estados, como alguns estados da região Nordeste e também do Sul do país. Outro fator que a gente gostaria de chamar a atenção nessa edição do Boletim do Infogripe é uma incidência importante dos casos graves por Covid-19 entre as crianças pequenas, até 2 anos de idade. E a gente tem observado uma baixa adesão da vacinação contra a Covid-19 nessa faixa etária. Então, é muito importante que os pais levem seus filhos para se vacinarem contra a Covid-19 nos postos de saúde. Além disso, a vacina também é recomendada para outros grupos, como idosos, pessoas com comorbidade, grávidas, puérperas e profissionais da saúde. Então, é muito importante que todas as pessoas desses grupos que estejam em dia com a vacinação contra a Covid. Em relação às recomendações, a gente mantém as recomendações de sempre, especialmente para as pessoas que moram nesses estados com aumento de casos de Covid-19. O ideal é que elas usem máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde. E em caso do aparecimento dos sintomas, o ideal é ficar em casa em isolamento, evitando transmitir esses vírus para outras pessoas. Mas se não for possível fazer esse isolamento, o ideal é sair de casa usando uma boa máscara. Vamos agora a um breve intervalo. O Correio Petropolitano Debate volta já.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Vamos agora à previsão do tempo. Boa noite, Hugo. Boa noite para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje eu trago para vocês a previsão do dia 7 de outubro, segunda-feira, começando por Nova Friburgo, que amanhece com sol entre nuvens e permanece assim também no período da tarde. A temperatura deve variar entre mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a segunda-feira será de ligeira elevação na temperatura. Com ventos fracos, não há possibilidade de chuva e os termômetros variam entre mínima de 12 e máxima de 27 graus. Já em Petrópolis, o calor começa a voltar para esta segunda-feira. A tendência é de aumento na temperatura, que vai variar entre mínima de 13 e máxima de 29 graus, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão.
Em Paraíba do Sul, o dia também será de sol entre nuvens e ligeira elevação na temperatura. Não há previsão de chuva para o município e os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 33 graus. E para finalizar, em Três Rios também não chove nesta segunda-feira e os ventos serão fracos. Nos termômetros, as temperaturas podem variar entre mínima de 17 e máxima de 33 graus. Aproveite o restinho do fim de semana e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! O eleitor que pretende votar usando o título de eleitor digital deve baixar o aplicativo e-Título até este sábado. Neste domingo, dia da votação, o download será suspenso pela Justiça Eleitoral para evitar instabilidade. O acesso só será retomado na segunda-feira. O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação, além de permitir a realização da justificativa pela ausência na votação. O e-Título pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos Apple e Android. Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoais solicitados e validar o acesso ao aplicativo. Para conseguir votar com o título digital, o aplicativo deve conter a biometria, a foto do eleitor e estar atualizado. O eleitor também poderá votar com um documento oficial com foto, como a carteira de identidade, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ou a carteira de trabalho. No dia da votação, o eleitor não poderá entrar na cabine de votação portando o aparelho celular, que deverá ser deixado com o mesário. Mais segura, unificada e com o CPF como referência, a nova Carteira de Identidade Nacional já está sendo emitida nas 27 unidades da Federação. O documento estrutura cadastros administrativos, amplia verificações de segurança e reduz problemas de fraude. Em todo o país, mais de 13 milhões e 400 mil identidades foram emitidas até o fim de setembro, segundo as informações do Sistema de Monitoramento do Governo Federal. Até o momento, o Rio de Janeiro é o terceiro estado que mais emitiu a Carteira de Identidade Nacional, com mais de 1.170.000 emissões, ou 6,85% da população fluminense. São 614.900 registros de pessoas do sexo feminino e pouco mais de 564.000 do sexo masculino. A média de emissão é de 1.400 por dia. Apenas no mês de setembro, foram mais de 144 mil documentos registrados no estado. No recorte por idade, quem mais tem se beneficiado do serviço é a parcela da população de 15 a 19 anos. São mais de 210 mil pessoas dessa faixa etária. A segunda, com maior número de registros, está entre 0 e 4 anos, com mais de 206 mil emissões no estado. Nesta sexta-feira, Brasília bateu o recorde histórico de seca, com 164 dias sem chuvas, superando em um dia o recorde anterior, que era de 1963. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, acionou o alerta laranja de perigo para baixa umidade no Distrito Federal, com previsão de 15% nas horas mais quentes. Além do Distrito Federal, o Instituto também registrou alerta em 7 estados: Goiás, Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais constatou o aumento de 269% nos focos de queimadas na capital do país neste ano, com 75 mil em setembro. O INMET recomenda que a população beba mais líquidos, evite atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, ou seja, das 10 da manhã até as 4 da tarde, e também destaca que é importante que as pessoas intensifiquem o uso de hidratantes e umidifiquem os ambientes. As forças de segurança do estado do Rio de Janeiro ganharam um reforço. O governador Cláudio Castro entregou nesta quinta-feira o Batalhão Tático de Motocicletas, que realizará o patrulhamento especializado nas áreas urbanas com maior incidência de ações criminosas e também atuará em situações emergenciais. Então que a gente entenda que é mais um investimento da Polícia Militar, é mais um investimento do governo do estado. Viva a nossa Polícia Militar, viva o nosso Batalhão Tático de Motociclistas. As promotorias eleitorais, em conjunto com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, expediram recomendação ao município para a adoção de medidas voltadas a evitar ilícitos eleitorais com impactos urbanístico-ambientais, notadamente no dia da eleição.
O documento elenca uma série de condutas vedadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como o derrame de santinhos ou o voo pela madrugada, e pela Lei nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. A recomendação, expedida nesta quinta-feira, foi enviada à Prefeitura e à Procuradoria-Geral do município de Nova Friburgo. Entre as medidas a serem adotadas está a realização de um planejamento e controle para prevenir ou reduzir as práticas ilícitas mencionadas na recomendação. Isso inclui a definição de pontos estratégicos, mobilização de equipes, fiscalização e outras ações necessárias para proteger os bens e interesses garantidos pela legislação eleitoral e ambiental. Recomenda também que o município garanta a integração dos órgãos competentes para, além de prevenir, também punir administrativamente as condutas que violem a legislação urbanístico-ambiental. Também deve ser observada a cooperação com outras autoridades e agentes públicos para garantir a responsabilização nas demais esferas, como civil, eleitoral e penal. Cópias da recomendação também foram encaminhadas aos partidos políticos e coligações, para a ciência e a adoção das providências necessárias a cargo deles ao regular cumprimento das medidas recomendadas. Também nesta quinta-feira, os promotores de justiça José Alexandre Maximino Mota e Marcos Davidovich realizaram uma reunião na sede do MPRJ em Nova Friburgo com representantes da Procuradoria-Geral do município e das Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos para tratar de medidas preventivas e repressivas à luz da prática ilegal. No Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, a Polícia Federal encontrou um pouco mais de R$1.800.000 em espécie. O dinheiro foi encontrado em um carro pessoal de um dos investigados. Na ação, os policiais federais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão na sede de 2 empresas em atuação no Rio de Janeiro, sendo que o dono de uma delas é suspeito de praticar corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro. Os mandados judiciais foram expedidos pela Zona Eleitoral de número 188 do Rio. Durante as buscas, os policiais encontraram o dinheiro distribuído em caixas de papelão no interior de 2 veículos de uso exclusivo do investigado, que se encontravam estacionados no subsolo do centro empresarial. Com esta apreensão, a terceira dessa semana, a Polícia Federal contabiliza um montante de quase R$4 milhões em espécie apreendidos em ações ao combate à corrupção eleitoral em 2024 no Rio de Janeiro. Os valores apreendidos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal, na capital, para a continuidade das investigações, para apurar a prática de corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação foi desenvolvida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais e pela Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano Debate volta após o intervalo com uma entrevista realizada nesta semana. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje e, como citamos antes da virada de bloco, vamos abordar aqui a saúde mental. Esse que é um tema extremamente importante e a gente basicamente saiu agora da campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha voltada aí ao combate ao suicídio. A gente está aqui com o psicólogo, jornalista Roberto Márcio, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema que é extremamente importante. Ele que veio, inclusive, até a caráter com a blusa amarela também. Roberto, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. É isso aí, Richa, boa tarde aí a galera aí que está em casa, né? Muito obrigado por me trazer aqui para um assunto tão importante, né? Porque, na realidade, né, o Setembro Amarelo deveria ser um setembro anual, né? Uhum. Porque o que acontece, né? A questão do suicídio hoje é um dos assuntos mais graves quando falamos em epidemia de saúde mental. Porque a saúde mental hoje ela ganhou uma conotação ainda mais importante, não que ela não fosse, né? Antes, né? Em relação após a pandemia. Porque muitas pessoas ficaram confinadas durante muito tempo, desemprego, desesperança, né, e tudo mais, muita confusão também. Isso acaba realmente contribuindo para um cenário bastante desolador em termos de saúde física e mental também. Né? Muitas pessoas perderam acesso a planos de saúde, a economia aos poucos começa a voltar ao normal, porém, o suicídio, ele nos remonta a outras eras. Não vamos entrar muito nessa questão histórica, mas vamos começar falando, por exemplo, por que, Roberto, você pode me perguntar, por que o Setembro Amarelo é Setembro Amarelo? Pois bem, existia um menino chamado Mike M, morava numa cidade do interior dos Estados Unidos, ele era um adolescente, e ele sempre teve uma paixão muito grande por cor amarela, e ele era muito amigo dos vizinhos. Certa vez ele ajudou a um vizinho a reconstituir um Mustang, 1974. Isso foi em 1994. E daí ele tirou a vida dele. Os amigos resolveram então prestar uma homenagem a ele, todo mundo indo de amarelo. Sim. Em homenagem ao garoto que acabou tirando a vida aos 17 anos. Olha, hoje, falando em termos de dados, né, a cada 4 segundos, uma pessoa no mundo decide dar fim à sua vida. É a maior violência que você pode cometer contra si próprio. Né? É você pensar de uma forma antivida, né? A anti-existência. Mas como se chega a isso, né? São questões multifatoriais. É exatamente isso que eu ia comentar. Desculpa até te cortar o raciocínio, mas era justamente isso. Porque antes de chegar nesse nível, existe todo um processo antes, e que pode ser acompanhado de ansiedade, de também depressão, e os fatores sociais também impactam dentro desse processo. Sem dúvida nenhuma, por isso que quando você fala, por exemplo, no caso da depressão, hoje o olhar para esse caso, ele tem que ser um olhar muito mais abrangente. Chamamos de holístico, né?
Ou seja, você tem que ver a parte médica, porque pode haver um desequilíbrio bioquímico dele, que pode acelerar, servir para empurrar o indivíduo, se caso ele estiver vivendo um momento difícil, e potencializar aquela dor. Você pode ter a questão também familiar, e normalmente isso tudo vem na questão da infância. Por isso, como você colocou aqui, é fundamental hoje a questão da terapia. Né? Nós temos que entender o que é terapia e o que é terapêutico, porque hoje nas redes sociais, é claro que sem desqualificar qualquer outro setor da vida, alguns conceitos acabam se confundindo. Por exemplo, o que é terapêutico e o que é terapia. A terapia, né, eu na condição de psicólogo, eu posso atendê-lo na que nós chamamos a psicologia clínica, e ok, beleza. Isso sim é terapia quando o paciente ele aceita passar por esse processo para que ele possa encontrar as suas respostas, né, para poder combater os grandes problemas. Porque a partir do momento que você tem um bom conhecimento de si próprio, Richa, você consegue lidar um pouco melhor com as adversidades da vida. Os problemas sempre existirão, né? Principalmente os econômicos, as questões sociais, e hoje tem um outro elemento que é o elemento ambiental, que isso está fazendo com que as pessoas também tenham uma perda de qualidade de vida. É um assunto urgente que coloca em risco, e a gente tem que colocar nesse pacote da saúde física e mental. E o suicídio, onde é que ele entra nisso tudo, né? A pessoa pode já ter um tipo de tendência, mas ele muitas vezes ele já avisa, sabe, através de atitudes. Quando ele não diagnosticado, por exemplo, com uma espécie de um transtorno de humor, né, onde a pessoa tem uma variação, uma volatilidade enorme. Exatamente, né? Uma ciclotimia muito acelerada, muito forte. Então, por exemplo, existem remédios para que possam resolver, ou pelo menos resolver, que eu digo assim, né? Diminuir, amenizar a situação dele. Mas, paralelo a isso, ele tem que fazer terapia, para que ele possa enfrentar essa dor de uma outra perspectiva, valorizando o potencial que todos nós temos dentro de si. Roberto, a gente falando um pouquinho sobre essa questão da terapia, eu acho importante você ter citado ela. Quando a gente utiliza o termo terapia, para muitos isso surge como um termo pejorativo. Não, eu não preciso de tratamento, eu estou bem, isso é conversa para outra hora. Enfim, a terapia não é nada mais do que um atendimento, uma conversa, um bate-papo. Obviamente que o profissional que está ali realizando esse atendimento, ele tem conhecimento, técnicas para identificar possíveis traumas, possíveis problemas, conflitos que aquela pessoa vive. Mas é importante a gente salientar isso, que a terapia ela não é simplesmente um processo para eu estou pensando no assunto ou estou passando por uma situação muito delicada, não tem alternativa. Não, ele pode ser iniciado agora, a qualquer momento. Eu posso procurar um profissional para justamente iniciar esse processo. Não vou nem dizer um tratamento em si, porque não necessariamente você precisa estar doente para realizar uma terapia. Claro, com certeza. Você pode fazer determinado ajuste de acordo com a demanda que você tem ali. Se, por exemplo, você está num processo depressivo muito grave, que isso pode vir a levar a pessoa a querer dar fim à sua vida, é uma questão que passa a ser mais do que urgente, né? Porque a pessoa vai precisar de suporte, né? Em algum momento, ele poder ter aquele grito de socorro, talvez aquela última chance antes dele querer dar fim à sua vida. E tem as questões mais leves também, né? Você falou uma coisa muito importante, que é a questão da prevenção, né? Nós não temos essa cultura. Eu estou bem hoje, eu estou bem com meu namorado, com minha namorada, tá tudo certo, estou empregado. Cara, mas essa pergunta, ela deveria ser feita de uma outra forma, né? Para si próprio, né? O quão estou feliz com o meu trabalho, o quão estou feliz com a minha relação com a minha família, ou com o meu par, ou com a minha solitude. Enfim, né? São perguntas que as pessoas têm que fazer, porque através da dúvida ela vai te impulsionar a você buscar a resposta. E, cara, é muito importante que entendam que a gente tem o CVV,
que é um número de telefone que, se você estiver mal, você pode atender. Nas 2 empresas onde eu presto consultoria, nós temos essa disponibilidade. Eu estou disponível 24 horas por dia, porque a gente não sabe quando você resolve querer chegar naquele momento em que a vida perde totalmente sentido, né? Na verdade, a vida em si, né, se a gente for fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda, ela não tem muito sentido. Quem dá sentido à vida somos nós. E a partir do momento que deixamos de dar esse sentido, a gente perde talvez ali o limiar daquilo que nos faz todos os dias respirar, sonhar e tentar viver da melhor forma possível. Quando você passa para o outro lado, você fica suscetível a você querer acabar com a sua vida. Gente, não, sabe? Não, vamos tentar valorizar todos nós nascemos com algum tipo de dom, independente da nossa condição física ou financeira. Todos nós temos um valor enorme, sabe? Principalmente para as pessoas que a gente ama, né? Então, são essas coisas que a gente tem que buscar, os indivíduos têm que buscar algo de concreto para se apegar a elas, né? E, Roberto, aproveitando essa questão, a gente está comentando aqui justamente sobre a rede de apoio, sobre buscar ali os pontos positivos, né? Aquilo que nos dá esperança, digamos assim. E aí eu queria que você falasse também sobre, a gente já citou que o Setembro Amarelo deveria ser uma campanha anual, todos os meses, mas além disso, quais são hoje, até o próprio Ministério da Saúde, eu estava acompanhando, lendo alguns artigos sobre isso, o próprio Ministério da Saúde vê como um grande desafio ainda esse tema. Dentro da sua vivência, dentro da profissão, o que seria esse desafio? Qual que é o principal desafio? É o tabu. É o tabu, Richa, vamos lá. Eu venho de uma geração, né, onde meus pais, eles enfrentaram a vida com muita dureza. Né? Eu tenho 55 anos, nasci em 1969, mas meus pais viveram essa época dura. E nós não tínhamos muito essa questão de abordar com a profundidade necessária as questões das relações humanas, né? A psicologia, até porque a psicologia é uma ciência nova, ela tem décadas de existência como regulamentada no Brasil. Então, foram forjados. Então, o que acontece? Se discute muito a questão do mimimi, né? Mimimi é a dor que a gente não sente, eu costumo dizer isso, né? Porque é algo que você pode chamar de bobagem, para aquele indivíduo ele tem uma dimensão. E isso tem que ser respeitado também, né? Porque senão você incorre de você fazer um diagnóstico errado e ainda mais aprofundar a dor dessa pessoa. E sabes lá que outros gatilhos emocionais podem detonar, que podem levar o indivíduo até mesmo a se suicidar. Então o tabu é o que talvez seja isso que a gente está falando. A gente tem que se abrir, cara. Você não vai deixar de ser menos homem, ou deixar a mulher deixar de ser mais frágil, não importa. Né? Pedir ajuda é sinal de fortaleza. Você não muito imagina. Pelo contrário, né? As pessoas acham que é o contrário. Né? A fraqueza não. Sabe por que você está pedindo ajuda? Porque lá dentro, como todos nós temos a nossa parte saudável, está pedindo ajuda porque é sinal de que a gente tem saúde. A gente tem que subverter a ordem que hoje predomina no senso comum. Não, né? Não é assim. É porque a pessoa é forte bastante para querer encarar uma dor e superá-la. Essa pessoa precisa de ajuda. E é dessa forma que a gente pode tentar amenizar e fazer com que toda a nossa sociedade enxergue de uma maneira diferente de combater o suicídio. E ainda reconhecer também, né? Esse reconhecimento é um processo, inclusive, às vezes difícil, doloroso, como o próprio Roberto comentou, mas extremamente importante para o início que seja ali de um tratamento, obviamente com um diagnóstico específico, enfim. E aí quando a gente pega todo esse tema, essa complexidade que a gente tem hoje, Roberto, como que você vê também a inserção das redes sociais? Porque eu vi um vídeo essa semana e eu fiquei muito curioso. De alguma forma, a gente tem um lado negativo,
porque a gente vê nas redes sociais um processo cada vez mais rápido, de que a vida é perfeita, as pessoas, obviamente, não vão postar ali, não querem postar ali os sentimentos ruins, vão postar o que está bom, o que está fazendo, uma visita num restaurante, uma viagem bacana, e quando você, que está numa situação às vezes difícil, quer se comparar, obviamente que aquilo ali vai aumentar ainda mais a tristeza, digamos assim, daquela pessoa. Mas eu vi recentemente um vídeo e o rapaz até comentava assim, era um podcast e aí o rapaz ligava para esse podcast e conversava com os apresentadores e ele comentou justamente o seguinte, olha, eu queria muito agradecer vocês porque hoje, por conta do programa de vocês, eu consegui rir. Aí ele comentou que a filha dele infelizmente tinha falecido, assim como a avó dele, e que aquele momento ali de interação, parece que é um podcast de humor, ele teve essa possibilidade de rir, de fato ver aquela esperança que a gente estava comentando logo aqui no início. Queria que você trouxesse para a gente uma análise justamente sobre isso. Até que ponto a rede social, né, as novas mídias, a comunicação como um todo na internet pode ajudar e atrapalhar? É uma linha muito tênue entre um e outro. Exato. A internet, vamos lá, né, é um espaço, tal como outro espaço, né, quando tinham as outras mídias, porque na faculdade eu também me ocupei faculdade de jornalismo, né? Uhum. De me ocupar da importância que tinha a rádio. Eu sou filho de radialista, né? Então, a rádio era uma outra época. E o impacto o detalhe é o impacto dessas mídias. Só que nas redes sociais hoje, você permite também que muitas pessoas tenham acesso, e hoje vivemos uma era de tempos acelerados, né? Uhum. De transformações muito rápidas, transformações que também acarretam na questão do emprego, do seu contexto social. Eu acho que, assim, de certa forma, ela é necessária, mas também ela tem que ser rediscutida, principalmente dentro de casa, da família, né? Até onde tem o limite para o uso da questão do celular, para que as pessoas voltem a interagir, que voltem a se enxergar, que voltem a conversar face a face. Richard, isso é muito importante, sabe? Porque a pessoa está ali deprimida, ela acaba escolhendo o mundo virtual para que ela possa se colocar. Bom, com relação a essa questão da rede social, eu não sou tão otimista a ponto de esperar que a maioria das pessoas tenham consciência do que elas estão postando, daquilo que elas acusam, sabe? Temos hoje a era dos influencers, né? Que é uma era de um entretenimento, eu levo mais para o lado de entretenimento, alguns são muito bons também. Quando passo, eu me identifico mais com a questão do jornalismo, né? Uhum. Eu gosto de informação, né? Ainda que seja de um ponto de vista que tem a ver com o meu, mas eu gosto, né? Gosto de podcasts, eu tenho um, inclusive. Então, é um grande desafio, principalmente para nós, profissionais da área da saúde mental. E posso falar uma coisa? Isso, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no NASP, eu dizia o seguinte: a questão da saúde mental, isso no auge da pandemia, a responsabilidade da saúde mental não pode estar somente ser o psicólogo ou o psiquiatra ser o dono, ou a questão do médico. Todos os profissionais da área da saúde, elas têm responsabilidade na área da saúde mental. Por quê? Por conta do trato do outro. Sabe, um enfermeiro, ele pode fazer um acolhimento, que talvez um psicólogo não está ali no momento para fazer tal, mas ele pode fazer um fisioterapeuta, um fono, todos eles têm uma responsabilidade direta, porque, como eu te falei, cara, o funcionamento do cérebro humano, ele é muito bacana. Talvez a máquina mais perfeita que alguém possa criar. E toda vez que eu leio, cara, eu me emociono, porque é um negócio fora do comum. É uma complexidade muito grande. Exato, porque isso acontece em vários segundos. Então, qual é a intenção, né? É fazer com que conteúdos que realmente têm qualidade possam te ajudar a formar uma opinião, a formar um sentimento, né? E o que, no caso dos pais, né, falando dos menores de idade, é importante que os pais também
compartilhem com seus filhos, através do diálogo, esse tipo de movimento também, entendeu? A gente está aqui, Roberto, chegando ao fim desse nosso bate-papo. É um tema muito complexo que a gente ficaríamos aqui a tarde toda conversando, debatendo, discutindo, mas acho que pegando tudo que a gente citou aqui, os desafios, enfim, possíveis soluções, a gente tem, acho que, um principal foco, o olhar humano. Acho que esse é o principal, é uma das principais medidas aí para, de alguma forma, olhar com a outra pessoa com um momento mais de empatia, de respeito, de carinho, e isso dentro de casa, mas também dentro dos hospitais, das clínicas, nas ruas. Sim. Esse acho que é o ponto de partida, digamos assim, para uma saúde mental melhor e, consequentemente, também para até mesmo para o diagnóstico. Se um profissional como um enfermeiro, por exemplo, o fisioterapeuta, ele consegue ter esse olhar multidisciplinar, digamos assim, para aquele paciente que ele está atendendo, ele pode fazer uma recomendação, pode indicar alguém. Acho que diante disso a gente segue com isso, né? O calor humano, o olhar humano para aquela pessoa é o ponto de partida desse nosso bate-papo. Exatamente. Só para acrescentar ainda mais, detalhes importantes: se alimentar bem, sabe? Pegar sol, não, claro, não exagero, né? Ter boas conexões, boas amizades, isso ajuda muito, né? E quando uma pessoa em casa, né? Isso aí vai uma dica aí para quem está em casa, né? Que se a pessoa tem um amigo, um parente que está dando sinais da questão do suicídio, cara, ouça-o. Você não precisa ser psicólogo, basta que você o ouça de uma maneira neutra, deixe ele falar e explicar os sentimentos dele, por mais absurdos que possam ser. Porque para ele, aquilo tudo ali tem muito sentido. Sabe, por mais que a pessoa do outro lado não tenha a compreensão global ou a necessária para ter uma noção exata daquilo que está acontecendo de fato na vida dele, na alma dele, por dentro. Então, uma boa alimentação também é legal, atividade física e é assim, vamos pensar em longevidade com qualidade, apesar, né, de todo o contexto que a gente vê aí por aí, né? Uma economia que a gente não sabe, um mundo em guerra, absurdo, né? Um negócio, pessoas morrendo aí que não tem nada a ver, com bomba na cabeça, enfim, né? Vamos lá, nós psicólogos, como está no artigo 1º, né, do nosso Código de Ética, o trabalho do psicólogo se baseará no respeito e na dignidade do ser humano. Então todos nós trazemos isso no nosso coração. Mas eu acho que também a dignidade, o respeito e o amor precisam ser norteados pela vida de todos nós. Com toda certeza, Roberto. Obrigado pela presença. Obrigado, aqui no Richard. Espaço, e estamos sempre com o espaço aberto. Tá ótimo, obrigado aí. Espero ter esclarecido um pouquinho aí para a galera. Para você que está em casa nos acompanhando, já fica a dica, viu? Converse, bate papo. Senta na sala, na cozinha, no quarto, reúne a família. É fundamental. O olho no olho ajuda e muito. Assim a gente termina essa edição do Correio Petropolitano Debate. A gente volta amanhã, sexta-feira, meio-dia, ao vivo. E é claro, você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.